Falha no atendimento no CAPS. Gera questionamento em Jaboatão dos Guararapes. Um caso envolvendo atendimento de saúde mental gerou questionamento nesta semana em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um filho levou a mãe ao Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, unidade responsável pelo cuidado da saúde mental, mas houve negativa de atendimento no local. Segundo informações não confirmadas, autoridades de saúde não comentaram o ocorrido até o momento. Agora eu fico sem entender. Se você precisa de atendimento, se você precisa de um cuidado especial e você vai a uma unidade de saúde que é especialista neste atendimento e não encontra, aí nos gera dúvida sobre o fluxo de atendimento e direito dos pacientes. Paola, essa reportagem é com você. E o Jornal PBC está aqui para conhecer de perto a história do Cassiano Sena, que no dia 25 fez um vídeo e viralizou. Muita gente marcando o repórter, o Jornal PBC, me marcando também. A gente veio conferir aqui de perto a história de Cassiano, que procurou o CAPS, né? E vai contar para a gente como foi essa experiência, nada agradável. E eu estou aqui com ele para ele contar para a gente melhor como foi essa história. Cassiano, me conta como foi essa tua situação, como foi lá o atendimento, tudo o que aconteceu lá contigo, como foi? Olá, Paola, olá, gente. Primeiro eu gostaria de dizer que a gente que precisa dos serviços públicos, né, a gente confia nisso, e então quando na nossa cabeça a gente diz assim, vou utilizar o serviço público, quando a gente chega lá a gente não é atendido da forma como deveria, né? A pessoa em questão é uma familiar minha, né, minha mãe, tem problemas com questões psicológicas e mentais, né, tá passando por essa situação, e a gente foi à procura do CAPS depois dela ser internada, isso é a primeira vez. E quando chegou lá no CAPS, a gente foi atendido pelas pessoas, mas o que aconteceu depois é que eles fazem uma reunião toda quarta-feira, de acordo com os casos que apareceram, e aí eles fazem uma triagem. E de acordo com eles, o caso da minha mãe, que era uma pessoa que estava com problemas de automutilação, né, ou seja, depressão grave mesmo, eles disseram que não era tão grave o caso dela para poder ficar no CAPS, né? No caso, todas as vezes que você procurou o CAPS, você foi com encaminhamento médico? Todas as vezes que eu fui para o CAPS, inclusive a gente foi lá 3 vezes, as 3 vezes que a gente foi com encaminhamento, né? Inclusive uma terceira vez que a gente foi, a gente teve a ajuda de um vereador que tem aqui por perto, para ele poder tentar fazer essa abertura para a gente lá, e mesmo assim a gente ainda não conseguiu. Eles fizeram novamente essa triagem nas quartas-feiras, e minha mãe não foi inclusa dentro disso. Tu pode contar pra gente mais ou menos o que tem um laudo? O laudo fala que o caso dela que ela é grave. Então, no caso, tem consciência de que o caso é grave, porque o laudo médico fala, né? Mas o CAPS não tá reconhecendo o caso da tua mãe, não é isso? Exato. Ela tem mais de um, inclusive, laudo, né? Que trata, que diz a gravidade do estado dela. E mesmo assim, o CAPS não aderiu. Inclusive, quando eu fui falar com a pessoa de lá de dentro, eu perguntei qual é o motivo dela não ficar, dela não permanecer aqui, tendo a assistência que ela que é o dever dela ter essa assistência. Ele chegou a falar assim para mim que, por exemplo, lá aceitava só os casos mais graves, por exemplo, de esquizofrenia. E que isso não é verdade, porque o CAPS ele é para atender toda a questão de saúde mental, né? Então, pessoas, não é só esquizofrênico que é aceito no CAPS. Verdade. No caso, tua mãe já foi internada várias vezes, é isso? Isso, acho que a gente conta 2 vezes que ela foi internada, certo? Ou seja, mais de uma vez, e isso já é motivo suficiente para você ser acompanhado. Inclusive, existe um protocolo para você fazer quando você é internado no Ulisses Pernambucano, que é um hospital psiquiátrico daqui, da região metropolitana. Você é encaminhado assim que tem alta de lá para fazer encaminhamento no CAPS, e você precisa passar por esse encaminhamento. Quando você recebe alta do CAPS, que pode existir isso também, aí é que você volta para o âmbito ambulatorial, ou seja, vai fazer consultas mensais, normais, e ter sua vida, assim, mais desapegada do centro, entendeu? Mas, como foi negado a gente, no caso ela, minha mãe, essa parte do CAPS, ela teve crises novamente e teve que voltar a ser internada. No caso, ela foi internada já 2 a 3 vezes, é isso? 2 a 3 vezes. A gente foi 3 vezes, na verdade, no Ulisses, 4, na verdade, né? 2 delas ela ficou internada, e as outras 2 a gente não conseguiu lá. Que, inclusive, lá no Ulisses Pernambucano, das 3 vezes que a gente foi, né, a médica falou uma vez que não ia internar ela lá, ela estava muito necessitada, porque justamente ela deveria passar pelo CAPS. Ela lá reforçava, só que ela acha que o CAPS de Recife é igual ao CAPS aqui de Jaboatão, e não é. Para quem não sabe, em Jaboatão tem 17 CAPS, e aqui em Jaboatão só tem um CAPS para toda a região de Jaboatão e Moreno.
Então, assim, é muita gente, né, muita demanda para um só CAPS. E quantas vezes tu procurasse o CAPS e foi negado o atendimento? Todas essas vezes. Não é que a gente foi maltratado pelas pessoas que trabalham, não foi isso. A questão é que a gente não teve o nosso direito, que é atendimento, né, como é dito pra gente que a gente tem que ter. Tem direito. Se a gente precisa do atendimento do CAPS, a gente precisa passar pelo CAPS. O que foi que tu sentisse a não ter o atendimento adequado para tua mãe? O que foi na hora que tu sentisse a sensação? Assim, você se sente no chão, porque você diz assim, meu Deus, se eu tenho essa... se me dizem que eu tenho esse direito e quando não me dão... E parece a última chance que você tem, né? Eu me sinto sem forças, eu digo o que é que eu vou fazer agora. Então, desde sempre eu já pensei muito em usar minha rede social para falar, porque é um tema que hoje em dia você conhece uma pessoa que passa por uma situação mental, por uma questão de depressão, de ansiedade principalmente, que é o mal do século. Então, assim, é uma coisa que é saúde pública, né? A gente está entrando no mês de setembro agora, que é Setembro Amarelo, e a gente vê que as empresas só começam a se importar a partir desse mês, sendo que durante todo o ano todo mundo está sofrendo. Isso. Entendeu? A gente vê casos de burnout, que é em relação ao trabalho, né? Também em relação à saúde mental. Então, assim, eu me senti muito não atendido, desprotegido, só que ainda assim eu digo, não, vou falar pro povo porque eu tenho voz, eu tô vivo, né? Isso. Então, assim, ela não tá conseguindo falar, então eu falo por ela e falo pelas outras pessoas que estão precisando disso agora também. E o que é que tu esperava dos órgãos públicos em relação a isso? Qual a solução que tu gostaria de oferecer, no caso, nessa situação, que tu passa por essa situação, né? Tu tem um familiar que passa por essa situação. E o que é que vocês esperavam, assim, dos órgãos públicos para resolver esse problema? Então, né, como a gente vê, entra ano e sai ano, a gente vê as verbas que eram para ser dedicadas para a questão de saúde e educação não serem alocadas para isso, certo? Então, assim, a gente já vê o problema porque só tem um CAPS para toda uma região enorme que é Jaboatão. A gente está contando Jaboatão, essa parte de cá é Jaboatão Centro, além de Moreno. Então, assim, você veja, gente que mora em Moreno tem que vir para cá, para o CAPS daqui, para você ver a situação. Então, assim, tem que fazer mais CAPS, sim, com certeza, para atender uma demanda. É uma demanda muito grande que tem. E eu tenho certeza que não é falta de profissional, entendeu? Não é falta de dinheiro, é simplesmente a troca do dinheiro onde não está sendo colocado no lugar certo. Então, tem que ser feito, sim, mais CAPS, tem que contratar mais profissionais, porque até nesse CAPS que tem aqui, tem poucos profissionais. Pelo que eu sei, só tem 2 psiquiatras, certo? Então, é meio que, sei lá, 20 pacientes para um psiquiatra só, vamos dizer assim. No caso também questão de estrutura, né? Poderia ter uma estrutura melhor, né? Isso, um prédio maior que abrigasse mais pessoas, mais psiquiatras, mais psicólogos, assistentes sociais para poder atender mais pessoas, no caso, nesse. Sim, inclusive como se fosse uma estrutura de hospital mesmo, porque se você for no CAPS aqui, você vai ver que é como se fosse uma casa, né, que foi alugada pela prefeitura, creio eu, que foi até reformada, mas que a reforma ficou só por boniteza mesmo, porque o atendimento é aquela coisa, sabe? Existem as pessoas que estão lá internadas, né, as pessoas, como eles falaram, que tem esquizofrenia, mas é aquela coisa, não é só para isso, entendeu? Eu quero dizer que a pessoa, nós, né, a população, temos que exercer nosso direito de população. A gente paga nossos impostos, a gente tem que ter o nosso dever, né, o nosso direito, que é ter as coisas do jeito que a gente precisa. Isso, não é só votar, né? Exigir, cobrar também é um dever de nós, cidadãos também, né? Isso não é só votar, nosso dever, é também cobrar nossos direitos. Cassiano, foi um prazer, tá? Conhecer a tua história de perto. Muito obrigada. E o Jornal PBC vai procurar também os órgãos públicos para ter uma resposta dele em relação à sua situação, que eu tenho certeza que não é uma situação isolada. Tem muitas pessoas também que passam por essa situação que o Cassiano passou, mas não tem a coragem que ele teve. A gente veio trazer e dar voz a Cassiano e a todos vocês que passam pela mesma situação. Paula Progresso para o Jornal PBC. Precisamos que os órgãos responsáveis agora se pronunciem, né? E nos tragam um esclarecimento a respeito desse fato.